Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Tomás. Bom dia a todos os ouvintes da 99.1 Cachoeira do Sul. É um prazer estar podendo levar um pouquinho do trabalho da Previdência em termos do âmbito municipal. Sabemos que muitos municípios enfrentam bastante dificuldade no tocante à previdência dos servidores públicos. O INSS é deficitário, isso a gente já sabe, é algo corriqueiro de conhecimento. Porém, os RPPS, com uma boa gestão, ainda conseguem fazer um trabalho diferencial. O nosso regime de previdência, assim como deve ter acontecido em Cachoeira, é antigo. Ele é do ano de 91, foi criado. Então vai fazer 34 anos agora em julho da criação dele. Passamos por um momento turbulento, onde nós não tínhamos regulamentações a nível federal quanto à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS, isso em todos os municípios. Porém, começamos a trabalhar e fazer uma gestão diferenciada. O que aconteceu? A partir do momento que nós tivemos cálculo atuarial, que conseguimos estudar a manutenção do nosso sistema previdenciário, nós tivemos aí a implantação de planos de custeios eficiente. Hoje, no último cálculo atuarial, que é o estudo de provisões futuras e de benefícios e presente, ou seja, grosso modo, o que nós pagamos hoje de benefícios e o que nós temos no futuro para pagar ainda. O ano passado e esse ano, para nossa alegria, então, pela segunda vez, nós somos superavitário em termos atuarial. Ou seja, superavitário no sentido que se o ente, que é o município, cumprir com todas as obrigações nos termos de pagamento, nós conseguimos manter, então, esse equilíbrio no nosso RPPS aqui. Isso Elisandra, pode perguntar. Elisandra, muito bom essa tua abertura, mostra que vocês já passaram, usando a tua expressão, por turbulências no sistema próprio de previdência, mas conseguiram superar isso. O que vocês fizeram para que esse desequilíbrio que houve no passado passasse a ser um superávit no presente? Muito comprometimento de todos os envolvidos na gestão, sendo gestores, tanto do RPPS quanto do município, estudos, profissionalização e adequação à legislação. Não basta contratar um cálculo atuarial, fazer um cálculo atuarial e se o município não passar o plano de custeio para o legislativo aprovar e implantar. Então, foi aí que nós conseguimos começar. Tivemos problemas de parcelamento, sim. O que acontece? Acho que eu estou à frente do RPPS faz uns 15 anos. Nós nunca tivemos atraso no repasse. O executivo honra com isso. E nós fizemos um trabalho de tentar sempre manter as alíquotas para reduzir o gasto do ente com o RPPS e, com isso, ele poder aportar do orçamento dele mais boa estrutura para os munícipes aqui do município. Elisandra, qual é a contribuição atual dos trabalhadores e do empregador? A nossa atual hoje dos servidores é 14%, que é a nível federal, né? Desde a emenda constitucional 113 de 2019 passou a ser 14%. O município aporta 14,27 a nível de normal e hoje nós estamos com 14, mas o nosso cálculo 14,32. O nosso cálculo já mostrou que nós vamos poder baixar a alíquota. Pela primeira vez da criação da RPPS, nós temos uma alíquota de 2 dígitos. Até o ano passado, a nossa alíquota era de 8,89 suplementar, aí agora o plano de custeio de 2025 passou a 14,32 e o cálculo agora que recebemos a semana passada mostrou que poderá reduzir também as alíquotas. Né? Tá, mas então a patronal é 14 mais 8%? Isso, até 2024 era isso. Agora vai passar a ser 12. Tá, então seriam 22%, Isso aí. arredondando assim, 22%. Então, o patronal não paritário com o dos servidores. Não, é maior a É maior patronal. para ter esse equilíbrio. Exatamente. Faz uma ideia de qual é a patronal de Cachoeira do Sul? Não faço ideia, mas eu sei de municípios da minha região que já estão em 55%. Em Cachoeira do Sul, somando a extra com a 14% normal,
está em 66,88%. Tu acha que é possível sobreviver com uma alíquota desse nível? É muito difícil, porque ingessa todo o orçamento do município, né? Imagina pagar isso, é quase que pagar 2 folhas de pagamento, né? Exato. Então, assim, ó, o que a gente vem vendo de alternativas, tá? Nós somos um RPPS, como a gente costuma brincar, não é querer aparecer também, né? Mas somos um RPPS fora da curva, né? Nós já fomos premiados 2 vezes por boas práticas de gestão a nível nacional, categoria pequeno porte. O que a gente vê? Os municípios precisam, quem tem alíquota alta, fazer uma reforma da Previdência primeiro momento. Tá? Reformar, sim. Nem sempre a reforma da Previdência é bondosa, vamos dizer assim, para os colegas servidores públicos. Elisandra, mas é uma alternativa. Elisandra, antes de conversar contigo, na verdade, a indicação, dizendo aqui para os ouvintes, para os prezados ouvintes da Rádio Vale, a indicação de Nova Esperança do Sul e da Elisandra como uma fonte de informação veio a partir do Instituto de Previdência de Santa Maria, que é uma autarquia. Lá ele não é um fundo de aposentadoria e pensão como nós temos em Cachoeira e como tem lá em Nova Esperança do Sul. Ali tem um órgão da prefeitura, né, paralelo à prefeitura, que faz a gestão da Previdência. Eu encontrei em contato com a presidente e ela me indicou o nome da Elisandra. E eu notei na conversa com o Santa Maria, porque o motivo seria porque eles estão começando as reuniões para a reforma da Previdência dos servidores municipais de Santa Maria. Eu notei que havia uma resistência de falar nisso, porque eles estão no início, e é um assunto árido. Por que é tão difícil falar em reforma de Previdência municipal, Elisandra? Tá. Santa Maria, só agradeço a indicação deles, conheço a Fabiana, que está à frente à presidência, conheci o Eglon, que ficou muitos anos também, a gente tem uma longa caminhada a nível de Previdência municipal. A Santa Maria tem um déficit enorme, né? Isso já é pautado e é informação pública, quem tem acesso às informações, que tenha interesse em consultar. É difícil lidar porque a gente mexe com a vida profissional de cada colega, né? Por exemplo, nós estamos também tratando da reforma da Previdência, tá? Segunda-feira a gente já tem as primeiras reuniões para montar um grupo de estudo para alinhar um projeto que já está querendo. Por quê? Porque vai mexer com o tempo de contribuição, com a idade mínima para aposentadoria. Um exemplo que nós estávamos comentando a semana até. Se nós fizermos a data de corte, por exemplo, de quem vai se aposentar a partir da promulgação e publicação da reforma da Previdência, dia 1º de abril. Um exemplo bem dia dos bobos peguei, né? Dia 1º de abril. E aí tem alguém que fecha todos os requisitos dia 2 para se aposentar. Essa pessoa vai ser prejudicada. Então, nós estamos trabalhando com o interesse individual de cada colega. E é difícil quando o interesse individual de cada colega está em jogo. Uma coisa é tu fazer algo para todo o coletivo, né? Que vem de cima para baixo e deu. Uma coisa é tu tratar a nível municipal, como aqui. A gente conhece todos. Eu, que já estou há 30 anos no serviço público, conheço todos os colegas. Então, é difícil tu tratar com cada área. A educação, o magistério, os profissionais da saúde. Então, essa é a resistência. Além de outro fator importante, é fator de cunho político, né? Ah, sim. Qual é o prefeito que quer comprar briga com todo o funcionalismo em criar uma reforma da Previdência que seja um pouquinho mais branda do que as regras que estão vigentes agora, né? Então, também tem esse problema maior de tu convencer. Porém, vou citar o nosso exemplo, Santa Maria, como nós falamos, assim como Santa Maria, aqui na minha região tem vários municípios que também têm um grande déficit, que precisam, até estava conversando com outro gestor terça-feira, precisam sim urgentemente fazer uma reforma. Nós queremos fazer uma reforma suave, que poucos nesse momento vão ser impactados. A gente quer pensar na sustentabilidade da Previdência a longo prazo, ou seja, os ingressos dos novos servidores, que podem ocorrer daqui meio ano, daqui sei lá quando, esses sim vão ser absorvidos com a reforma. Os atuais que estão agora, a nossa intenção é permanecer e talvez colocar uma regra de transição de 1 ano, 2 mais de idade apenas. Então não vai ser uma regra, uma reforma branda,
vai ser algo suave que, de certa forma, para garantir a sustentabilidade do RPPS, o que é melhor? Trabalhar 1 ano mais, 2, isso não vai pesar muito. Diferente de quem vai ter que absorver toda a emenda constitucional 103, que aí vai ser branda, com idade mínima de 67, 62. Estamos conversando com a gestora administrativa e financeira da Previdência dos Servidores do município de Nova Esperança do Sul, Elisandra Sacilotto. Elisandra, aqui se fala muito, porque nós estamos com esse desequilíbrio enorme, tanto que temos que essa alíquota patronal aí de 66,88%, se fala muito em segregação de massa. O que tu podes dizer com a tua experiência sobre esses desequilíbrios aí, Brasil afora, nos RPPS? Teoricamente, para esse desequilíbrio ser suprido dos RPPS, nós temos quatro alternativas viáveis. Tá? Uma é a implantação do plano de custeio, que é levantado na avaliação atuarial. Tá? Essa é a primeira. A segunda opção, a reforma da Previdência, que isso também suaviza um pouco. E a terceira é a segregação da massa. Essa é uma alternativa que antigamente era vista com má olhos, porque não era bem gerida e administrada. A segregação da massa, se ela for conduzida tecnicamente, se ela for realizada com bom estudo e conduzida por quem está administrando excelente, ela dará resultado. O que é a segregação da massa? Então, para os ouvintes que talvez nunca tenham ouvido falar desse termo, né? A gente pega todos os servidores que estão segurados no RPPS, pode ser o meu, de qualquer município, todos, e faz um ponto de corte. Isso tudo através de um estudo técnico atuarial, que é feito por um atuário. Pega e faz um ponto do corte. O ponto do corte pode ser por idade, pode ser por data de ingresso no serviço público, pode ser por sexo, a critério de cada estudo atuarial. Aí se cria o plano financeiro e o plano de capitalização. Esse plano financeiro, ele vai pagar benefícios, tá? A curto prazo aí, entra dinheiro e sai dinheiro, entra dinheiro e sai dinheiro. Ele não capitaliza. O outro plano, ele vai capitalizando ao longo do tempo, ou no popular, juntando dinheiro para pagar os benefícios daqueles servidores que estão naquele plano lá. O que também está acontecendo para gerar esse déficit? Poucos concursados. A gente observa que hoje os municípios têm um grande número de cargos de confiança, que é atribuição do prefeito, não estamos tirando isso, e contratados. O que acontece também? Nós estamos com a relação ativos e inativos pequena. Tá? Tem municípios que tem 1 por 1. No nosso caso, nós já estamos com 4,87 ativo para 1 inativo. Então, ele é sustentável. É igual ao INSS. O INSS não tem ativos mais do que aposentados, então o plano não se mantém. Porém, tem que ter a segregação da massa para acontecer, tem que ter um estudo atuarial da situação. Mas é uma alternativa viável. Eu conheço RPPS, Pelotas, por exemplo, um exemplo da equipe que eu conheço. Pelotas tem segregação da massa. Itaqui tem segregação da massa. Itaqui passou por um auge assim, terrível de parcelar salários e coisas. Reviram a segregação de massa deles e hoje estão com uma gestão melhor. Já reduziram valores que o município tem que aportar todos os meses para o RPPS. Então, se a segregação de massa for bem conduzida, ela dá sucesso e reduz, sim, o déficit atuarial. Tá? Tem reformas também da Previdência que um déficit de 200 e poucos milhões, com a reforma veio para 90 milhões. Então, se for bem conduzida e com seriedade. O RPPS, ele não pode mais ser apenas aquela caixinha lá da prefeitura. Ele tem que ter técnicos e profissionais habilitados e qualificados para conduzir a Previdência. Elisandra, para finalizar aqui, agradecendo muito a clareza das tuas explicações, mas tocaste num ponto, a relação entre os ativos e os inativos, ou seja, quantos estão contribuindo para o Fundo de Aposentadoria e Pensão, no caso de Cachoeira, o FAPES, e quantos já estão beneficiados por esse FAPES, mesmo que aposentados que também contribuam com 14%. No caso de Cachoeira, a proporção, grosso modo aqui, é 1,8 contribuindo para 1.
Essa é a relação, é menos de 2. Isso tudo também tem que ser um estudo conjunto, porque aí entra a questão da política de pessoal, né? Essa é a questão, porque a Previdência, ela é muito frágil. Tem as regras de aposentadoria vigentes agora que os aposentados também se equiparam aos ativos, que é a chamada paridade. O que acontece? Se não houver uma política de pessoal, de quadro de pessoal, essa relação vai diminuindo. Vai diminuindo e quando nós vermos não vai ter recursos para pagar os benefícios. E o Tribunal de Contas, através de um ofício DCF, o 03, ele está pedindo que os RPPS façam um acompanhamento mensal. O que está acontecendo no final do exercício? Se essa relação estiver muito baixa e faltar dinheiro para pagar os benefícios, quando chega no final do exercício, tudo o que faltou durante o ano, mesmo tendo recurso em caixa ainda, o município está sendo glosado para pagar esses recursos para o RPPS. Então, você imagina, o município paga todos os meses as alíquotas, repassa certinho, chega no final do exercício, se fechar a conta da suficiência financeira ou insuficiência, que a gente chama, por essa relação ser tão baixa, de 1 ponto alguma coisa para 1, ou como no nosso caso, 4,80 para 1, ele vai ter que aportar mais recursos ainda no seu orçamento lá para o RPPS. Há muitos municípios que, inclusive, estão judicializando para não pagar esse montante para o RPPS. Então, é muito complicado, mas para isso requer o quê? Um estudo de política de pessoal. Talvez o momento seja nomear mais concursados, mas aí tem a questão da folha de pagamento, então é um estudo de cada RPPS. É uma avaliação da situação particular de cada município com o seu RPPS. Muito bem. Elisandra, muito obrigado pela gentileza e a disponibilidade de falar conosco aqui em Cachoeira do Sul e região.